Oportunidade de estar aqui na manhã de hoje, que consigamos entender um pouquinho do Evangelho da manhã de hoje, não porque quem vai explanar não consiga explicar, que nós consigamos entender essa mensagem do Cristo dentro das nossas gigantescas limitações. Muito obrigado, meu Deus e meu Jesus, e que o Paulo seja iluminado pela espiritualidade maior, nos passando essa mensagem do Cristo. Graças a Deus. Olá, bom dia a todos. Agradeço a introdução que o nosso amigo fez. É lógico que todas as vezes que a gente se dirige para essa casa, para nos harmonizarmos e recebermos alguma coisa que nos assista no entendimento do mundo e da vida, tudo isso vem do mais alto. Nós ainda estamos buscando produzir luz por nós mesmos. É um caminhar constante, é um caminhar normal para todos nós. Nós queremos ser espíritos diferentes do que somos hoje e de que fomos ontem. E obviamente que nós sabemos que amanhã nós já não somos o mesmo. Se olharmos um pouquinho para trás, nós vemos que hoje somos outros. Graças a Deus. É quando a gente aceita a dinâmica da vida e a influência dessas energias e dessas luzes que vêm da harmonia universal e que nos assiste e que nos ajuda a buscar o entendimento de nós mesmos e o entendimento dessa vida maravilhosa que nós temos e que é eterna. Então temos muito ainda para aprender. Antes de começar a palestra referente à lição de hoje, eu acho que os meus amigos já falaram, mas eu quero repetir. Nós estamos estudando agora o Livro dos Espíritos, aos domingos. E no Livro dos Espíritos, ele foi composto pela espiritualidade, e Kardec assim aceitou, a composição de 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O capítulo 1, ou o livro 1, ele chamou de livros. O livro 1 fala sobre as causas primárias. O livro 2, ele fala sobre a vida espírita ou dos espíritos. O livro 3 é o que nós estamos vendo hoje. Hoje já começou isso, porque vocês estiveram aqui, eu sei, das leis morais. O livro 4 é Esperanças e Consolações. E, obviamente, uma conclusão no final. Então, eu queria nos posicionar somente isso. Nós estamos vendo dentro de leis morais, hoje nós vamos falar um assunto muito pertinente a todos nós, que faz parte do nosso dia a dia, que é a lei do trabalho. Então isso já nos chama a atenção, é uma outra visão que nós podemos cultuar e cultivar. Trabalho não é somente aquilo que nós pensávamos há um tempo atrás. Trabalho faz parte da lei moral. Claro que é uma lei que vem permeando a todos nós desde que o mundo é mundo. E cada vez mais nós estamos aceitando essa entronização de luzes que nos modificam o entendimento da vida. E hoje é forte isso, porque é a lição de hoje.
que a lei do trabalho não é simplesmente aquilo que a gente pensava, segunda-feira, o relógio tocou, deixa eu me vestir, deixa eu ir para a minha atividade do dia a dia. É muito mais do que isso, porque ela pertence a Deus. E está dentro das leis morais de Deus, a lei do trabalho. E é fácil de entender, porque quando a gente olha para o nosso trabalho, nós percebemos que existem muitos campos de ações que dependem de nós ou não. Está no nosso livre-arbítrio, que Deus permite. Ele deixa o homem pensar e viver e agir com aquela medida que ele entende e interpreta da vida. Só que temos que admitir que cada novo amanhã que surge diante de nós questionamos, percebemos, sentimos que é diferente. É fácil a gente pensar sobre isso. Quando a gente pensa lá atrás, no homem da caverna, aquele homem que começou a entender que, no mínimo, ele precisava sair da caverna e caçar, arrumar na natureza a sobrevivência própria. E depois ele começou a entender que ele precisava estender isso para o seu semelhante, porque demorou muito para o homem entender que, para a sobrevivência dele e para o progresso dele, que ele precisava se preocupar com a comunidade. Demorou muito. Os estudiosos, os antropólogos, as pessoas habilitadas a falar sobre isso, devem ter coisas sensacionais para falar para a gente. Mas vamos evoluir no nosso pensamento. Aí veio a antiguidade. A antiguidade, onde a gente percebe que o homem enquanto humanidade, não entendo o homem como homem só, como o gênero homem, era muito mais ligado à guerra, à proteção, ao cultivo do campo, porque ele dependia do campo, não tinha outra coisa para fazer a não ser reunir os animais, enfim. Vocês estão viajando aí nas atividades daquele homem. E depois passamos para um ponto em que o homem começou a se reunir em civilizações. Os grandes reinados, Roma, Egito, enfim. E aí então mudou bastante essa estrutura de relacionamento e do trabalho. O trabalho já tinha um outro significado, inconsciente, muitas vezes, mas já era outra estrutura para o homem. E ele já estava numa outra posição. Quando os espíritos fizeram essa composição que a gente vai ver aqui, a gente já estava como chama? Na primeira industrial lá, não é? Oi? Revolução Industrial, exatamente. E isso causou um outro rebuliço, e essa é a ideia, e que cada vez mais tenhamos que pensar no que a vida nos proporciona. Não é mais assim. Hoje é impensável a gente pensar que nós vamos caçar um animal para se alimentar, buscar Tem até gente que faz isso, tem até comunidades dos silvícolas, enfim, mas nem eles mais fazem tanto isso. Mas já é outro relacionamento. A gente vai no supermercado, né? Mais fácil. Criança hoje fala que o boi nasce dentro do saquinho lá que a mãe compra no supermercado. Eles não conseguem enxergar o animal lá no pasto. Não é? Então a coisa mudou muito. Mas não é desse trabalho que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre o trabalho provocando mudanças morais nesse mesmo homem que partiu lá
das cavernas e vem vindo cada vez mais complexo essa estrutura, e no trabalho não seria diferente. Essa complexidade cada vez mais se faz presente. É notável isso, é só a gente procurar pensar nisso. Então, qual que é o direcionamento dado para essa lição de hoje? É assim, Kardec pergunta várias coisas para os espíritos que lhe respondem. Kardec, no meio da viagem, ele tinha percebido que não ia dar tempo de falar tudo. Era muito pouco tempo para pôr tanta explicação assim. Então, às vezes, são respostas reduzidas que nós temos que ir formulando a reflexão a respeito. Quer ver? Uma pergunta dele é assim: só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Eu nem vou ler aqui. Não. O espírito trabalha assim como o corpo trabalha. Trabalho é qualquer ocupação útil. É um trabalho. Então, quando eu pego a minha enxada e vou ajudar um grupo de voluntários, como a gente viu na televisão, tirar a lama do escorregamento, é trabalho. Quando eu estou na minha casa e alguma preocupação com o próximo ou comigo mesmo me afeta e eu me levanto sem remuneração daquela que a gente conhece, sem nada, trabalho. É o espírito trabalhando. O corpo vai atrás, porque nós temos um corpo, né? Todo mundo aqui tem um corpo. E aí, isso é trabalho. Então, vamos alargar um pouco a nossa noção de trabalho. Trabalho é qualquer ocupação útil. Quando eu paro o carro para ver, para assistir uma pessoa que está em necessidade, você não sabe o que é um trabalho. Quando você vai pegar uma criança na escola e lhe dar toda a sustentação necessária, é um trabalho. É óbvio que a gente não chama tudo isso de trabalho. Para a gente ainda está embutido que trabalho é quando eu saio da minha casa e vou fazer a habilitação que eu tenho, seja lá qual for o trabalho. A proposta deles é: vai varrendo essa visão, porque ela te trouxe até aqui, mas ela não é verdadeira, é incompleta. Trabalho é tudo que você faz de útil para o próximo e para você mesmo. Quando você higieniza o seu corpo, você está trabalhando. Quando você higieniza a sua mente, procurando a religião que for para te dar paz de espírito, você está trabalhando. Quando você se reúne a um grupo de pessoas para que ore pela paz mundial, e estamos precisando disso, você está trabalhando. E graças a Deus a gente não chama isso de trabalho. A gente se propõe a isso, livre de qualquer retorno ou benefício de ordem material. Pensem nisso. A outra pergunta dele é aquela que todo mundo espera. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim, sem dúvida. O trabalho é uma lei natural, é uma lei de Deus. Pelo próprio motivo dele ser uma necessidade. Então, nós, espíritos, encarnados e desencarnados, temos necessidade de estarmos trabalhando. Porque o trabalho já não se resume mais a essa fatia que a gente pensa. Toda vez que você fala do trabalho, você pensa em você acordando na segunda-feira para ir trabalhar. Esse é só um pedacinho. Mas quando você pensa na sua possibilidade enquanto trabalhador, quanto que você pode fazer, que jeito que você pode chegar no trabalho, o que você pode oferecer para o seu parceiro,
o seu otimismo, a sua alegria, ou a sua preocupação, ou a sua necessidade, ou o prazer de estar ali, muda bastante o foco, não é? Na pergunta dele de baixo, ele é bastante incisivo, Kardec. Ele fala assim: por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta dos espíritos é mais ou menos assim: você pode ver desse jeito, que é uma imposição, o trabalho. Mas, na verdade, ele é necessário ao homem, porque o homem não é só esse corpo que a gente vê e toca. O homem é uma alma, é um espírito que tem um caminho pela frente. E outra coisa, o homem deve ser grato ao trabalho dele, porque desde o tempo da caverna, ele consegue sobreviver, comer, ele consegue iluminar a sua inteligência por causa do trabalho. Ele consegue rever o relacionamento social dele por causa do trabalho. O trabalho foi dando essa largueza do homem sair de um casulo em que ele vivia, porque com certeza ele vivia na caverninha dele lá, no máximo olhando para os seus. O outro da caverna lá, sei lá quanto longe estava, para ele era o problema do outro. E isso foi mudando ao longo do tempo. O que ocorreu? O trabalho. Você fala, mas então o trabalho ele se interpenetra e ele é interdependente de outras virtudes. Entendeu? Nós sabemos disso, que a gente pode trabalhar fechado ou chegar lá aberto para o trabalho, fazendo o possível de cada um de nós para aquele ambiente ser bom para trabalhar, provocar em nós satisfação e prazer. E Kardec, como um espírito bastante arguto que ele era, a primeira coisa que ele pensou foi assim: mas então, se não é que eu não posso pensar que não for imposto ao homem? Pode. Tem muitos de nós que acham que é uma imposição de Deus ir trabalhar. Aí é claro que isso fica parecendo assim uma expiação. É um sofrimento que Deus causou para nós ter que trabalhar e se preocupar e não sei o que lá, e trazer o provento para casa e fazer tudo do jeito que o chefe quer. Como eu disse, a estrutura do trabalho foi mudando ao longo do tempo e cada vez vai mudar mais e cada vez mais complexo. Aí ele, malandramente na minha palavra, ele falou assim: mas peraí, por que a natureza provê os animais de tudo que eles precisam? Ó como ele é sacana, né? Se Deus está por trás de tudo, e certamente está, por que para os animais ele não tem ficha, não tem chefe, não tem nada, não tem o trabalho? E aí os espíritos falam assim: olha, não é bem assim. Se você prestar atenção, o animal trabalha também. A impressão que nos passa é que o trabalho do animal, eu estou falando do animal irracional, é pequeno, porque ele trabalha para a sua sobrevivência, no máximo da sobrevivência dos seus filhotes, da sua comunidade ali. E ele não provoca a evolução de inteligência mental do animal. A primeira resposta desses nossos irmãos foi essa. A impressão que me deu é que depois eles pensaram: quando eu falei isso, eu estava me referindo ao final desse trabalho, que ele vai lá caçar, ele vai pegar na natureza o que é necessário para que ele se alimente e alimente os seus. Mas a verdade
é um pouco mais do que isso. E aí eu comecei a pensar que se a gente conversar com aquelas pessoas que estudam, eu não estou falando do pet, não, eu estou falando do animal mesmo, animal selvagem. Com certeza, eles devem mostrar para a gente, isso é certeza absoluta, que as raças foram evoluindo ao longo de muito tempo, mas provocando... Estou fazendo alguma coisa errada aqui? Não. Ao longo de muito tempo. Os animais também já não são mais o mesmo. Nós sentimos isso. Nós sentimos que os animais... Quem não tem um cachorrinho que fala assim, parece que ele entende o que eu estou falando? Essa minha cachorra aqui só entende quando eu falo o nome dela, mas o nome dela ela entende. Enfim, isso a gente sabe que é um pensamento, uma inteligência fragmentária, mas já está existindo ali, faz parte, a ponto dele terminar a resposta aqui no livro assim: os animais têm um trabalho tão importante quanto ao seu trabalho, e eles contribuem com a finalidade divina de provocar evolução. Eles fazem parte de tudo aquilo que é necessário para o nosso planeta evoluir. Então, eles estão no contexto geral do planeta. Eles estão para o planeta assim como nós, seres humanos, estão. Voltando um pouco naquela questão de devemos entender o trabalho como uma imposição ao homem, eu folheando a revista Espírita, que aliás é muito bom, e sem querer eu me deparei com uma comunicação espontânea num mês, acho que mês de abril de 1858, falando sobre a indústria, que a minha amiga me ajudou aqui. Eles estavam já vivendo a primeira revolução industrial. E nessa comunicação, através de um médium, eu só peguei o que interessa aqui para ler para vocês, para mostrar que essa imposição é uma forma nossa de ver o trabalho, ou a lei do trabalho, de uma forma bastante incompleta, bastante pequena. Nós temos que alargar isso, porque o espírito que se comunicou lá chega num momento que ele fala assim, as empresas que vemos surgir diariamente são atos providenciais e o desenvolvimento de germens depositados pelos séculos. A humanidade e o planeta, por ela, está habitado por uma mesma existência de fases encadeadas e correspondentes. Então ele já está se referindo lá aos animais. Estamos tudo junto. Estamos no plano que nós merecemos estar. Cuja lei está escrita no universo, o belo e o útil. Olha que interessante. O belo e o útil. A arte, filha do repouso e da inspiração, é o belo. As indústrias, filha da ciência e do trabalho, é o útil. Nós, todos aqui reunidos, vamos falar, mas tem muita coisa ainda para fazer, tem o subproduto da indústria, tem a poluição, tem tudo. É isso que a gente deve prestar atenção e se despertar. Nada nasce pronto. Tudo nasce da necessidade e da inteligência de nós, homens, que precisamos trabalhar e desenvolver. Hoje a preocupação é outra em relação a tudo isso. Já se questiona muita coisa.
Isso faz parte da moral do trabalho. Pensem bem, não é porque eu acordo de manhã e vou trabalhar, é porque, peraí, o que eu estou fazendo lá, eu estou provocando o quê? Muita coisa boa, e tem algum subproduto? Tem que pensar sobre isso. Entendeu? Como o negócio é muito mais complexo do que aquela visão simplista nossa. Partindo do que Kardec falou dos animais, se por um acaso eles estivessem tendo uma vida de paraíso, que foi uma visão que a gente criou também, de que o paraíso não tem nada para se fazer, a não ser deleite total, eterno. Eu senti isso, que Kardec queria saber. Esses animais não estão na boa, não. Não estão. Eles têm que fazer alguma coisa por eles mesmos, porque eles fazem parte do processo. Aí ele sabe o que ele faz? Ele pergunta assim, e nos mundos mais perfeitos que o nosso? Como é esse negócio? O homem também está submetido à lei do trabalho? E a resposta é, olha, quando você compara o trabalho material que nós temos que entender que num mundo mais perfeito, o trabalho é menos material. Então isso muda, mas todo homem está sujeito ao trabalho. Por quê? Porque ele não se aperfeiçoa em sua inteligência e o trabalho leva isso para o homem, seja lá onde ele estiver, entendeu? Mas nem por isso penses que o homem permanece inativo e útil. E olha que interessante a mensagem final. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então chega o ponto que a gente entende assim. Quer dizer então que ficar sem fazer nada por muito tempo, não precisa nem ser eterno, você vai achar isso tudo um suplício muito grande. Quando você precisa fazer alguma coisa, porque o trabalho é qualquer ocupação útil, você sente que temos a necessidade do trabalho. E depois disso, ele entra por um campo mais afeito à moral que o trabalho tem, porque ele pergunta sobre, assim, o filho tem obrigação moral de trabalhar pelos pais? Ele fala, tem, assim como os pais também têm obrigação moral de trabalhar pelos filhos. E a gente sabe que é esse entrelaçamento que existe. Quando a criança está lá, necessitado da sua proteção, do seu sustento, da sua supervisão, é fato que você precisa trabalhar por ele. Mas quando aqueles pais que já estão, como a gente fala, dobrando a curva da esperança lá, não custa nada os filhos também ajudar. Existe esse entrelaçamento e que mostra para a gente que a fraternidade entre todos nós faz parte da nossa vida. Mas então, é o que eu falei. A lei do trabalho, ela interpenetra em outras virtudes e nos cobra, busca em nós outra posição de espírito para ser diferente do que era. Antigamente existia tanta sociedades não governamentais e governamentais que dê assistência, e aquele que não consegue trabalhar por algum motivo, eu não vou entrar nisso, mas a gente sabe que existem irmãos nossos, seres humanos, que eles não têm condição de trabalho, pela própria apresentação corporal que eles têm na atual existência. O que acontece? Eles têm uma existência inútil?
Não, eles podem trabalhar dentro de si, com o seu sentimento, entendendo e aceitando a vida como ela se apresenta. Mas para a subsistência dele, o forte faz pelo fraco. Então provoca em cada um de nós essa disposição de não ter os abandonados da vida, porque é assim que Deus quer. E nós sabemos que existem irmãos com diversas dificuldades maiores que a nossa, que não lhe apresenta a posição de poder contribuir com o trabalho material, esse que a gente conhece. Mas se a gente dá linha aos nossos pensamentos, nós vamos entender e perceber que há um tempo atrás era a coisa mais difícil uma pessoa com necessidades espirituais, com necessidades especiais, poder conseguir alguma atividade. E hoje existe a tal da inclusão, não é mesmo? É fraco ainda. Então, nada nasce pronto. Tudo exige de cada um de nós e de nós enquanto sociedade, comunidade, pensar se o nosso caminho está certo, se tudo isso está provocando o bem-estar de alguém nosso e da sociedade. Mas o fato é que isso vem evoluindo ao longo do tempo. Antigamente, a gente é só pensar lá no tempo de Jesus, lá aqueles vales onde as pessoas com lepra, hanseníase, ficavam lá jogados e eles tinham que fazer não sei como, eu não sei, para poder subsistir. Hoje existe uma preocupação social para que isso seja assistido de alguma forma. Aí então ele fala assim, qual é o limite do trabalho? Olha que resposta inteligente. O limite das forças. Contudo, Deus deixa o homem livre. É assim que a gente tem que entender, gente. Deus deixa na nossa mão a liberdade de falar: o caminho é esse, eu vou por esse caminho. Eu tenho essa liberdade. Eu não sou um fantoche, não sou um boneco, que eu estou aqui vivendo do jeito que Deus quer. Não, Deus assiste, Deus sustenta, Deus nos dá força, Deus nos dá luz. Ele abre em nós tudo o que a gente pedir, para que isso nos facilite o entendimento da vida. Mas o resultado da sua ação está na sua mão. Você faz. Você tem que desenvolver a inteligência. Você tem que crescer. Hoje a gente sabe que a vida não é uma só. São várias vidas que nós vamos... já vivemos muitas outras vidas e viveremos muito mais pela frente. Então, cresça, entendeu? Busque, trabalhe. Eu achei muito inteligente essa resposta. E assim, ele fala sobre a velhice, o que tem que ser feito na velhice, e sempre por esse caminho. Olha, quem tem condições de ajudar, ajude, faça por aqueles. Aquele velhinho que já foi muito funcional e sobreviveu e agora está com dificuldade, seja ela qual for, a sociedade tem o dever de assistir e de fazer o sustento. E antes de terminar, ele faz uma pergunta que nos remete a algumas fases da nossa evolução social que não é ainda hoje pega. Ele fala: o que pensar daqueles que abusam da sua autoridade, impondo um excesso de trabalho aos seus comandados? A resposta é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar
é responsável pelo excesso de trabalho, quem impõe aos seus inferiores, pois transgride a lei de Deus. Então, pronto, mais uma vez ele está afirmando, lei do trabalho, faz parte da lei moral que vem de Deus. Então, muita responsabilidade, muita calma, muito pensamento positivo para pensar nisso. E é óbvio que essa pergunta e essa resposta me fez pensar que por muito tempo a gente vive ainda a escravidão. Era um negócio fantasticamente grande que o homem entendia que ele tinha todo o direito de ir lá dominar um povo e fazer aquele povo trabalhar para ele. A gente sabe disso. É uma dívida que a gente tem ainda hoje, para corrigir esse problema que nós geramos. Está errado. Não tem cabimento a gente achar que um homem domina outro homem. Qual que é? A cultura, a cor da pele, nada justifica isso. A única justificativa é a ignorância do próprio homem. Está vendo como Deus faz desse jeito? Deus deixa o homem livre. Então ele deixa livre para o homem pensar e o homem faz coisas que não está não muito feliz. Sim, é isso. Mas ele deixa, porque ele sabe que aquele homem vai retornar para tentar reeducar aquela atitude, aquela ação, aquele pensamento. É isso. Eu sei que se vocês vierem no Livro dos Espíritos, pegar esse capítulo de Lei do Trabalho, vocês vão ter reflexões muito maior que as minhas. É muito legal quando vocês... Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é provocando vocês para que vocês olhem, vejam. Tem muita coisa que eu não falei. Não é só por falta de vontade, não. É porque o tempo, eu estou vendo lá que já é quase 11 horas, né? Então, eu agradeço a todos vocês a atenção, a paciência, estarem aqui conversando comigo, que é um verdadeiro monólogo. Eu falo, vocês escutam, mas eu sei que vocês falam comigo através do pensamento. E é isso. Procurem saber mais sobre as leis morais. E dentro das leis morais são muitos assuntos que eu também tinha uma visão totalmente diferente. Quando eu era um jovenzinho lá atrás, lá, que chegava segunda-feira, ai Jesus, que trabalho eu dava para minha mãe e meu pai. Porque tinha que me acordar e falar, vai trabalhar, vai fazer, vai contribuir, vai se esforçar. E o Espiritismo vem nos ajudar a pensar nessas questões, tá bom? Muito obrigado. Para finalizar, eu quero convidar todos aqueles que quiserem fechar os seus olhos, que são as janelas de nós, almas, criadas por Deus, para elevarmos o pensamento a todos esses irmãos que fazem parte desse grande exército de Jesus Cristo, que nos assiste diariamente, constantemente. Colocam a mão em nossas cabeças, em nossos corações, pedindo ao Pai que nos dê a todos nós uma amplitude de consciência, iluminação, fraternidade e amor, para vivermos aqui nesse plano da vida da melhor forma que todos nós podemos. Que neste momento, agradecidos que somos por toda essa assistência que parte do nosso próprio Pai, que possamos pensar nos nossos familiares, em todos aqueles que precisam de amparo e de ajuda, que o nosso sentimento e pensamento esteja dirigido
a todos eles. Que possamos unir esse organismo que é a nossa reunião de hoje, para pedir a esse mesmo Pai que olhe pelo nosso mundo, que os homens que fazem parte desta sociedade em que vivemos, possamos ter junto e com eles, naqueles corações, muita paz, muito amor. Que desperte em cada um deles a necessidade de pensar que a sua vida está intimamente ligada à felicidade ou à infelicidade que provocam por estarem em posição de comando e de liderança. Que Deus os ilumine assim como nós, e que tenhamos sempre esse amor fraternal em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.